Olá, meus amigos leitores! Hoje eu trago um livro diferente de tudo que vocês já leram por aqui. Nenhum desses livros aqui que está atrás de vocês, quase 1000 livros, não tem nenhum assunto sobre esse daqui. Rapaz, eu nunca vi um conteúdo sobre esse, me surpreendi. Os 2 livros que eu li desse autor são maravilhosos. Esse livro é O que o Dinheiro Não Compra, de Michael J. Sandel. O anterior é mais filosófico, daqui a pouco eu falo sobre ele. E esse daqui, ele é voltado mais para a economia. Adoro economia. Essa área me conquistou assim com as 2 mãos, assim, me abraçou e ficamos juntos para sempre. E esse aqui, então, tem conceitos econômicos muito diferentes de tudo que eu já vi. É um livro bem interessante, foi lançado ali em 2012, esse pela editora Civilização Brasileira. É um livro rápido de ler, um livro gostoso, mas não se desespere. É um livro que tem que ser lido com muita calma. A organização desse capítulo ficou muito boa. Ele se separou em 5 capítulos, onde cada tópicozinho ele colocou um subcapítulo menor, explica bem detalhado, você entende bastante o que ele quer dizer, e é surreal o que ele está falando aqui. Essa minha edição é de 2020, ela possui 237 páginas, e mais uma vez as notas de rodapé no final. Ô, tristeza! Você está lendo aqui, ele faz uma citação, tá aqui, nota número 5, você tem que ir lá atrás, cadê a nota número 5? E isso perde um tempo gigante na leitura. Se a nota tivesse no rodapé, tá aqui. Você já continuava mais rápido. Fica aí para as editoras. Para quem lê, a nota no rodapé é muito mais prático, mais ágil e mais funcional. E vamos logo direto para o capítulo 1, denominado Furando Fila. Esse livro, ele vai... Apesar de ser intitulado Que o Dinheiro Não Compra, ele cita tudo que não era para ser comprado, ou aparentemente não era para ser comprado, e o dinheiro compra sim. Então o primeiro capítulo, chamado Furando Fila, ele vai falar sobre coisas assim, que são comercializadas, que existem no mercado, e que eu achei até estranho algumas coisas. A barriga de aluguel já é algo que você já ouviu falar, né? Você colocar ali o óvulo e o espermatozoide de um casal que porventura não possa ter filhos, ou até não quer ter problema ali no corpo, né? A mulher normalmente pode ser que ela tenha esse problema, ele esse daqui, e aluga uma barriga de aluguel normalmente indiana. Ele cita até aqui no finalzinho aqui do livro aqui, ó, $6.250 para poder comprar uma barriga de aluguel. Então, assim, tudo bem, isso aí já comercializa, mas ele disse que lá no país dele tem filas exclusivas para quem pagar a mais para não pegar trânsito. Eu falei, caramba, que comércio interessante, comércio de fila, comércio do direito à poluição. As empresas podem pagar uma taxa ou, de repente, pagar empresas ali de outros países para poder reflorestar lá o que ele polui aqui. Eu falei, caramba, tem muita coisa impressionante nesse livro. Vagas em escolas, estacionamento, tudo hoje pode ser comercializado. Inclusive, ele estava falando de países que vendem votos. Aqui no Brasil a gente tem muito ali a questão de compra de votos, né? Mas ele está falando de sistemas ali de redes sociais que realmente, literalmente, elegem um presidente a partir do momento que você paga para ele fazer a tua publicidade bem positiva ali, bem psicológica, ele dentro de padrões ali, é bem interessante. O que ele fala aqui são coisas exatamente que o dinheiro acaba comprando em privilégio de quem não tem a condição de comprar. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos ali os Correios. Se eu comprei um livro recentemente, para chegar em 11 dias é um preço, para chegar no dia seguinte é 5, 6 vezes mais caro. Então a pressa determina o valor que você vai pagar, assim como a fila do trânsito, assim como muitas outras coisas que ele cita aqui. Então esse capítulo 1, ele vai falar exatamente sobre essas funções. Inclusive, por exemplo, médicos, né? Se você quer um acesso ao telefone exclusivo do médico, você vai pagar uma taxa extra para que ele esteja 24 horas disponível no telefone para você tirar a dúvida com ele. E quem pode pagar realmente faz sentido. É engraçado esse tipo de coisa, né? O serviço médico deveria ser um serviço prestado ali de forma exemplar, funcional. Mas eu entendo o que ele quer dizer, né? O tempo do médico de trabalho é o tempo que está ali, o tempo extra é o que ele está vendendo. Então, tudo que pode ser, o que ele quer dizer nesse capítulo 1 é que tudo que pode ser comercializado entre 2 partes pode ser comercializado. Aí ele vai entrar 2 vertentes filosóficas. Um que ele chama de libertários, que são aquelas pessoas que desejam que tudo seja livre, seja um livre comércio, o corpo é dele, ele faz o que ele quiser. Então, se ele tem 2 rins, ele quer vender os 2 rins, mesmo que ele morra no processo, ele pode fazer. Então, o que ele está dizendo é que cada pessoa tem a sua determinação. Esses libertários justamente são as pessoas que aprovam as leis, que querem que as leis sejam feitas de acordo com que ele tenha liberdade de fazer o que ele quiser. A testa dele, ele quer vender o direito de publicidade na testa, como a gente vai falar ali no capítulo 5, ele pode, mas aí tem uma lei que proíbe e os libertários eles querem que seja livre para fazer como quiser. E tem os utilitários, que são os mais econômicos, né? São os economistas, eles querem que o mercado seja livre. A partir do momento que 2 partes combinam um acordo e esse acordo seja mútuo, que seja livre,
aí sim ele pode ser feito. Então, se eu desejo vender um serviço fora do meu horário de trabalho, eu posso vender como o do médico, por exemplo. No capítulo 2 ele vai falar sobre incentivos, que são aquele dinheiro que você dá a mais para a pessoa fazer aquilo que você precisa. Então, por exemplo, as minhas filhas, elas leem por livre e espontânea pressão. Se não ler, não tem mesada. E ele está falando que esse incentivo ele é ruim porque ele é um suborno. Você está trocando o prazer de ler pelo prazer de receber o dinheiro. Mas ele fala que é uma vantagem, porque eu particularmente comecei assim, meu pai me dava R$ 50 para cada livro grosso, não é livro pequenininho não. Se eu lesse, ele me dava R$ 50. Então, no primeiro momento eu queria o dinheiro, hoje eu tenho o prazer da leitura. Ele diz que algumas pessoas não começam a ter esse prazer da leitura, mas é um bom incentivo. Então ele chama de incentivo. Só que tem algumas outras coisas que não são tão legais. Vou começar pelas legais. Então, um incentivo para emagrecer, né? Tem reality shows ali que você recebe um incentivo financeiro para você perder peso. Só que ele diz que todo mundo que participou desses realities voltaram a ficar gordos depois que ganharam o dinheiro. Outro incentivo que eu achei bastante interessante, ele cita muitos exemplos, mas eu achei bastante frisar alguns. A caça ilegal de rinocerontes na África. É algo... eles estão em extinção, então é algo que está acabando. Olha que sacada que o país fez. Ele colocou uma taxa, então você vai pagar ali, deixa eu ver se ele cita aqui, ele vai pagar, não cita, ele vai pagar uma taxa, vamos supor 100 mil, para você ter o direito de caçar um rinoceronte. Esse 100 mil ele é investido para que os habitantes ali da aldeia possam fazer a proliferação desses rinocerontes. Então eles vão gastar com veterinários, vão gastar com vitaminas, vão gastar com força para que os rinocerontes possam se reproduzir mais, aumentando assim, fomentando assim o comércio de caça de elefantes legais, de rinocerontes. Então você tem ali 100 mil para você caçar um rinoceronte em 24 horas. Não conseguiu, o problema seu, tem que pagar de novo. E ele disse que esse comércio foi extremamente proveitoso. Então, dentro da parte do termo utilitário, as duas partes deram certo, porque os rinocerontes passaram a ser mais cuidados com o recurso que eles recebiam dos caçadores e eles puderam se multiplicar, fazendo assim com que eles ficassem segurados dentro da extinção e os caçadores pudessem ter o direito de caçar. Que interessante, né? Eu achei bem interessante esse ponto de vista dele. Inclusive, eu vou deixar no shorts para vocês um que ele fala da morsa, que não faz sentido nenhum caçar um animal que está simplesmente parado e não mexe em nada, mas ele diz que existe um comércio por trás disso de títulos de caçadores. Ele não pode levar o rinoceronte ou a morsa para casa, mas ele recebe um certificado dizendo que ele conseguiu abater aquele animal. Então ele vai ter ali dentro do título de caçador uma lista de animais obrigatórios para ele caçar, para ele ser um exímio caçador. Então isso é um comércio, né? Ele está falando de coisas que não deveriam ser compradas, o rinoceronte deveria ser preservado, mas o ato de permitir a caçação a caça desse rinoceronte faz com que ele seja preservado. Engraçado, né? Antagônico, e funcionou muito bem, me surpreendeu essa iniciativa. Outra coisa que ele fala aqui também é sobre os juízes. Os juízes que recebem esses incentivos, a gente chama que são corruptos. Mas por que é corrupto? Porque ele está recebendo um incentivo para dar um veredito que não lhe pertence. Então, se o veredito não é dele, ele tem que causar com justiça para as duas partes, né, um em detrimento de outro, ou ambas, ele tem que fazer aquilo de forma lícita e não ser vendido. Então esse direito ele não pode vender, você pode vender apenas o que lhe pertence. Aí isso fica dentro das leis dos libertários, né? Os libertários eles querem que tenha liberdade para fazer o que quiser. Então o juiz ele pode fazer o que quiser, mas não pode fazer com que não lhe pertence. Então isso é uma forma de corrupção, quando você paga um policial para tomar parte em detrimento da sua. E isso justamente não é um incentivo, isso já passa a ser uma ganância, né? Já passa a ser algo que é ilegal. Achei interessante ele frisar sobre isso. No capítulo 3 ele vai falar que como o mercado ele descarta a moralidade. E aí achei bacana porque é a única parte do livro que ele vai falar exatamente o que não pode ser vendido. Eu acho até engraçado porque na verdade não se consegue ser vendido. São os bens honoríficos. Então ganhadores do Nobel, ganhadores de troféu, ganhadores de Oscar, você pode até vender o bem. Então você vê ali na internet as pessoas vendendo a estatueta do careca reluzente, né? Você vê vendendo os títulos, os troféus ali dos campeonatos. Já alguma coisa, anéis, troféu, essas coisas. Mas você não vende o título. O cara que ganhou o Nobel, ele ganhou pelo mérito dele. Ele pode vender o prêmio, mas ainda pode vender o título de ter adquirido o Nobel. Entendeu o que ele está dizendo? Que exatamente esses bens honoríficos não conseguem ser comercializados. É engraçado, porque o livro fala que não pode ser comprado. Ele cita tudo que pode ser comprado, e esse ele fala que não é vendido porque não tem como vender um título, né? Você pode até vender ali um título de doutorado pro cara, né? Ah, você é doutor de alguma coisa, mas você não pode vender o conhecimento do doutorado. Achei bem interessante de frisar sobre isso. Ele fala
uma coisa que eu vou deixar no short para vocês que eu gostei bastante, que quando você remunera qualquer coisa que é uma boa ação, as pessoas tendem a fazer menos. Então, nos Estados Unidos, fez uma campanha gigantesca lá sobre doação de sangue. No Brasil aqui é gratuito. Eu sou doador de sangue, acho bem interessante, seja também. É algo humanitário, né? É algo filantrópico, você fica feliz por ter feito aquela boa ação. E ele diz que lá os hospitais passaram a remunerar as pessoas para fazer isso, as pessoas passarem menos. Engraçado, né? Porque ele quer dizer que quando você está remunerando algo que deveria ser uma boa ação, as pessoas veem isso com maus olhos. Eu gostei dessa parte que ele frisou aí no capítulo 3. No capítulo 4 ele vai falar sobre os mercados da vida e da morte. Esse daqui também me surpreendeu. O mercado de seguro de vidas. Você acredita que as empresas elas estão fazendo seguro de vida para os funcionários para receber o prêmio depois do funcionário morrer? Mas a vida é minha e o cara nem sabia. O mercado de seguro de vida funciona assim. Você paga uma taxa pela expectativa de vida da pessoa para quando ela morrer, o seu beneficiado receber um valor, correto? Então a empresa está pagando para o funcionário, alegando que quando o funcionário falece, ele vai ter um desperdício, um investimento, um valor gasto para poder treinar o novo funcionário para ficar no lugar dele. Então a própria empresa faz seguro de vida do funcionário e benefício para ela. Achei isso tão maluco. Inclusive ele fala sobre os bolões, né? O bolão da morte, onde pessoas têm apostado quando que celebridades vão morrer. Pela expectativa de vida dela, eles fazem um cálculo, se você acertar ali dentro de um ano, você ganha um valor, se você acertar dentro de 2 anos, você ganha outro valor. Então como é que pode um negócio desse? A celebridade nem está sabendo, você vai fazer um bolão apostando na vida da pessoa. Então é um mercado assim que eu nunca imaginei na minha vida. Ele fala um exemplo, porque dentro do mercado de opções existe o mercado a futuro, né? Você vai precificar alguma coisa no futuro. E ele está falando assim, que o mercado a futuro da Califórnia sobre a soja, sobre as commodities ali da terra, ele está falando que eles conseguem verificar o clima de forma mais específica do que o próprio sistema de climatologia. Eu falei, caramba, que interessante. No Brasil a gente consegue ver a Selic, né, através da variação do mercado ali. Antes do Copom responder, a gente já sabe para onde é que vai. Justamente porque o povo está pagando o valor futuro, então eles pesquisam bem, isso é de forma individual. Ele está falando que essas precificações lá do mercado climatológico é mais preciso do que o sistema de meteorologia, justamente porque o sistema tem influência da mídia. Olha só, eu nunca imaginei, né? A mídia interfere em tudo e agora até no clima. Quando eu disse que vai chover e você sai e não chove, então o clima estava influenciado pela mídia. Segundo a opinião do Michael J. Sandel, achei bem interessante. No último capítulo aqui ele vai falar dos direitos de nome. Eu achei legal porque essa indústria que mexe ali com autógrafos e com souvenir de atletas, a gente sempre já viu. Mas ele está falando que é vendido até o direito de narração. O narrador faz ali merchandise dos nomes, dos slogans que os bancos e outras grandes empresas utilizam para você, telespectador, na hora que está assistindo o jogo, sentir ali, de forma inconsciente, que está ouvindo ali o slogan de uma empresa, o termo de uma outra, um nome direto, objetivo. Ele está dizendo que você tá assistindo um jogo e de repente o cara fala, beba esse refrigerante. Ué, como assim? Tome essa cerveja. Então eu achei interessante porque até o direito de narração está sendo comercializado. E são valores baixos não, lá eles comercializam o nome dos estádios, o direito de camarote. Ele diz que antigamente, o público ficava tudo no mesmo lugar, a mesma fila do cachorro-quente, o mesmo local. Agora não, agora você tem um camarote de luxo para você vender no preços mais caros, um local de melhor acesso, com melhor alimentação. Ele está falando sobre essas propagandas aqui, eu achei interessante ele citar também as propagandas do banheiro. E aí ele cita um negócio que eu gostei aqui, que é o público cativo. Eles vendem o direito de propaganda nas escolas infantis, e lá vai vender produtos direto para a criança. Então, o público cativo seria aquele público que ele fica preso. Então, a escola, por exemplo, penitenciária, ele diz que na propaganda da penitenciária, propaganda de advogado dando direito de liberdade para o povo. Quem que não quer sair da penitenciária? Então, aquele público ali, ele fica refém da propaganda. Na escola, quando faz a propaganda para a criança. Minha filha toda semana, eventualmente, chega com um folheto da escola com algum produto que são oferecidos lá para a criança. Isso é uma propaganda cativa. E eu não conhecia esses termos, achei bem interessante. Ele diz que até em saco de vômito de avião já tem propaganda voltada para problemas estomacais. Eu falei, gente, que coisa interessante. Ele está falando aqui no capítulo 5 que onde o olho alcançar você pode fazer propaganda. Diz que as pessoas rapam a cabeça para fazer propagandas na cabeça, vendendo direito de publicidade dentro da cabeça da pessoa, que aí são aqueles libertários, né, que quer fazer o que quiser com o corpo dele. Ele fala também do marketing de município, que é onde as empresas elas compram o direito de fazer propagandas nas praias, nas cidades, em troca de benefícios. Então, por exemplo, o carro da polícia tem a propaganda ali de refrigerante, porque foi a fábrica de refrigerante que pagou para aquele carro estar fazendo policiamento ostensivo na cidade. Eu achei, gente,
o cúmulo, mas ele fala bem assim, é melhor ter aquele carro financiado por uma empresa do que não ter carro nenhum fazendo policiamento, dado que aquele município, de repente, não tinha orçamento naquele momento para aquele tipo de veículo. Achei interessante ele falar sobre esse tipo de opção. Esse primeiro livro dele aqui, ele fala bastante sobre algo mais filosófico de justiça. Eu vou deixar aqui para vocês no card. Esse livro aqui é muito bom, foi o livro que me trouxe para conhecer esse outro aqui. Não tem nada a ver um com o outro, eu achei impressionante como o autor pode ser tão versátil assim, de sair de um tema filosófico, de política aqui, do que é certo e do que é errado, vindo para um que vai falar de economia. Inclusive é a formação acadêmica dele lá, professor de economia. Eu gostei muito desse livro, fica bastante referência para vocês. Vou deixar aqui no short para vocês 7 cortezinhos sobre coisas que eu não citei aqui, justamente esses exemplos que eu falei dois para vocês. Agradeço pelo seu tempo aqui, conhecendo mais esse livro, muito diferente de tudo que eu já li. Gostei de cada uma das partes, li com bastante atenção, bastante calma, justamente porque agregou muito valor às coisas que eu não sabia que podia ser vendido. Um abraço e até mais.